Olá, queridos colegas da Educação Municipal. Estreando essa terceira temporada, eu sei que todos estão muito felizes, porque geralmente quando eu preparo a pauta desse programa, eu costumo fazer uma enquete na minha marca Ação na Educação privada no meu WhatsApp, e foi unânime a escolha desse nome. Quando eu fui conferir os resultados, não imaginava que o convidado aceitaria estar aqui. E não é que ele aceitou, e é com muito carinho que eu recebo hoje, não só para a minha alegria, como também de todas as minhas colegas da Educação Municipal, ressaltando ao meu convidado, antes de passar a palavra a ele, que eu trago um abraço representado por mim, em pessoa, de toda a rede municipal de ensino, que foi unânime ao aclamar o seu nome, para que estivesse aqui. Seja bem-vindo, Marcelo Verli. Olá, professora Cristina, prazer reencontrá-la. Quero agradecer muito pelo carinho do convite. Jamais poderia deixar de aceitar um convite vindo de você e vindo dessa rede, que a gente tem um carinho tão especial e que, ao longo da história, tem feito um trabalho espetacular. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial, a gente vai poder trocar informações de interesse da nossa comunidade. Marcelo, vamos nos reportar, não nos aprofundando muito, mas você, no período que esteve como parlamentar, teve grandes feitos, inclusive na redução da carga horária da categoria apoio, que era uma carga horária desumana, de 8 horas, e até hoje isso é falado na rede, nos bastidores, eu sei que é do seu conhecimento, mas eu tenho uma pergunta que não é só uma curiosidade minha, mas de muitos. Como você chegou à educação? Por que a carreira da educação? Bom, na verdade eu costumo dizer que eu sou fruto da educação pública, gratuita e de qualidade, né? Meus pais muito simples, muito trabalhadores, de uma classe econômica, diria, entre a classe menor e a classe média, e eu tive a oportunidade de estudar no Galdino do Vale, inicialmente, eu estou lembrando aqui da minha querida tia Ana, e acho que isso vai modelando o meu comportamento, né? Quando eu me recordo da tia Ana no Galdino do Vale, me recordo da tia Regina Andrade, no João Bazé, e me recordo da tia Joanice e tantos outros professores no Jamil Eljaic, além da própria equipe de apoio, né? Porque eu sempre tive uma aproximação muito grande das pessoas do apoio, até porque minha mãe trabalhou muito tempo como merendeira de escola pública. Eu acho que isso me modelou tanto no sentido de ter me oportunizado, né? Eu me tornei a pessoa e profissional que eu sou, fruto da educação, e também as relações que eu pude construir, não só com professores, mas com todos os profissionais, né? E em casa, vivenciando essa experiência da minha mãe também. Meu pai foi pintor de letreiros, então uma pessoa sempre muito preocupada com a qualidade da escrita, com a qualidade do conteúdo. Eu me recordo de um dicionário verde muito antigo, papai estaria para fazer, aliás, vou falar, meu pai fará, embora ele tenha nos deixado fisicamente há cerca de 15 anos, ele fará 100 anos, né, que ele nasceu, e para mim foi sempre a grande referência. E ele tinha um dicionário enorme, super assim, robusto, verde, escrito assim em diagonal a palavra dicionário em amarelo, com a pintura dele, e todas as vezes que ele se deparava com alguma dúvida em relação a alguma palavra, algum significado, ele se dirigia, não tinha Google, obviamente, na época, não tinha ChatGPT, menos ainda, ele se dirigia a esse dicionário para poder verificar a correção da palavra e para entender também o significado. Então, acho que essas experiências me marcaram muito. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiz técnico em contabilidade no Jamil Eljaic, naquela expectativa de já encontrar uma profissão, porque eu tinha até então feito datilografia, que foi minha primeira formação técnico profissionalizante. A intenção ali era encontrar uma forma de alcançar o mercado de trabalho o mais rapidamente possível. Faculdade, universidade, vestibular não eram palavras do cotidiano da minha família. Eu acho que eu nem sabia o que era isso, né? E aí, logo após o término do ensino médio, estava na faixa ali de 16 para 17 anos, os meninos sofrem uma dificuldade adicional por conta do serviço militar, né? Na época, pelo menos, as pessoas não queriam contratar por conta do risco do serviço militar. E aí eu fiquei mais 6 meses no próprio Jamil Eljaic fazendo a formação chamada, na época, formação científica, né? Como se tivesse assim, a preparação para o vestibular. Aí eu comecei a tocar nesse assunto. E aí minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito importante para mim, ela me matriculou na prova do vestibular da Cândido Mendes, e aí eu fiz então, e entrei em 1988.
E são 37 anos que se passaram desde então. Acho que é isso, né? 37 anos. Sim. 37 Correto. anos. 37 anos. Desde então eu nunca mais saí da universidade. Seja como aluno, e aí eu tive a oportunidade de fazer a graduação, com o crédito educativo do governo federal, porque meus pais não tinham condição financeira de arcar com a mensalidade. Hoje seria o FIES, o ProUni, na época era crédito educativo. Logo em seguida eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, aqui ainda em Friburgo, na própria Cândido Mendes, com professores que vieram de Ipanema. Um pouco mais à frente eu fiz um mestrado na UFRJ, na área de engenharia de produção, com bolsa do governo federal, bolsa do CNPq. O curso era gratuito, de altíssimo nível, e a bolsa do CNPq, eu me recordo, Cristiano, amigos e amigas, que no primeiro dia que eu cheguei à Ilha do Fundão para começar as aulas, no primeiro semestre de 1996, eu olhei assim, na época a gente falava caraca, não, a gente falava caramba. Caramba, eu tô aqui, eu consegui. Ali eu estava com 25 anos e eu acho que foi um rito de passagem para mim, foi um divisor de águas. Fiz então mestrado durante 2 anos, defendi minha dissertação em maio de 98 e a intenção era logo em seguida ingressar no doutorado. Sim. Mas aí pouco tempo depois eu fui convidado pela então candidata Saudade Braga para participar da construção de um projeto político. E ali você pisca e se passam 15 anos, né? Sim. E eu retomei então o doutorado bem mais à frente, 2012, 2013. Efetivamente ingressei em 2015, embora tivesse iniciado como ouvinte em 2014. E aí eu fiz um doutorado em políticas públicas e formação humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez uma instituição pública, mais uma vez uma formação que o governo, que o Estado me propiciou. Um pouco antes eu tinha feito o MBA em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, que também me ajudou muito, inclusive a estabelecer conexões ainda mais profundas com a equipe do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eu já tinha um conhecimento com o Eduardo desde a época que eu fui vereador da primeira vez, no primeiro mandato. Nós fomos do mesmo partido, inclusive, do PSDB. E, posteriormente, com essa equipe técnica, que naquela época eu já percebia com um diferencial muito grande. Não é à toa que o Eduardo está agora no 4º mandato. Sim. Conseguiu uma reeleição em primeiro turno muito expressiva. Então, eu consegui também construir uma relação muito próxima com essa equipe. Então, assim, a minha trajetória toda... Se eu sou quem sou, se eu me tornei o profissional que me tornei, se eu consegui fazer as entregas que fiz, se deveu muito à sensibilidade construída na minha infância, na minha adolescência, por conta dos educadores e educadoras que marcaram muito Sim. positivamente a minha vida, quanto também da minha própria formação acadêmica em si. De todo esse período, vamos lá, jardim de infância, mais 8 anos do ensino fundamental à época, 9, Sim. mais 3 do ensino médio, 12, mais 4 da graduação, 16, mais 2 de uma pós, 18, mais 2 de outra pós, 20, mais 2 de outra pós, 22, mais 4, 5, 25. Dos 25 anos que eu estudei, só 1 ano foi numa escola particular. Apenas 1 ano. Assim, eu tenho a obrigatoriedade, é uma missão de vida, da mesma forma como eu recebi, eu poder entregar da melhor forma possível para que o máximo de pessoas tenham oportunidade, porque não pode ficar restrita. Tem Sim. pessoas que recebem, né, um benefício, algo que lhes torna pessoas melhores e guardam para si. Eu coloquei isso como meta de vida. Sempre que eu tiver a oportunidade, seja em cargo público, seja em outras esferas que eu esteja, oferecer a melhor condição possível. E aí, com uma palavra, você usou um termo do desumano, a minha palavra é inversa, né? A humanização permanente. Sim. Não há como você dar um passo, em especial na educação, se você não tiver cuidado, se não tiver acolhimento, se não tiver humanização, se você não entender que tudo acontece por meio das pessoas, né? E se as pessoas estão doentes, porque o atendimento, o tratamento é desumanizado, o que vai acontecer? Você vai ter um círculo vicioso fazendo com que uma gestão, muitas vezes doente, adoeça as pessoas, os profissionais, e os profissionais, de alguma forma, eles vão ter que fazer um esforço hercúleo para não permitir que esse adoecimento chegue também aos alunos, às famílias. Então, isso é importante a gente refletir, porque ao invés de um ciclo vicioso, você precisa desenvolver um ciclo virtuoso,
para que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes. Então, eu acho que esse é procurei sintetizar num certo sentido, né? Mas também ampliar, porque as coisas não acontecem. Uma vez eu tive uma aula com o professor Galdécio Frigoto, que é um dos grandes professores de educação nacional, reconhecido internacionalmente. Ele falou, nós somos frutos de múltiplas determinações, nós somos síntese de múltiplas determinações. Eu fiquei pensando, assim, no primeiro momento eu tive dificuldade para compreender, mas assim, com o tempo, na verdade é isso, né? As pessoas que nós somos, os profissionais que nós nos tornamos, isso é fruto de muito do que aconteceu ao longo de toda a nossa trajetória. Desde antes mesmo de termos nascido, a nossa ancestralidade, que a gente sempre tem que procurar honrar, até todas as experiências que vão nos construindo como pessoas, como profissionais, os desafios que a gente enfrenta, as dificuldades, né, que se apresentam, a sua capacidade de se reinventar permanentemente e acolher, cuidar, oferecer o máximo de humanização possível. Então, eu acho que tentando sintetizar aqui uma história de algumas décadas, eu acho que é dessa forma que eu me coloco, né? A gente não tem como, eu procurei evitar, né? Eu disse a você nos bastidores que eu não ia falar de política nem de educação, mas eu não tenho como deixar de registrar e eu acredito que você saiba desse alcance da sua passagem como secretário de Educação, do quanto você foi inovador. Eu me lembro que você pegou o período da tragédia climática na nossa cidade, e em uma ocasião eu trabalhava numa unidade, que eu não vou citar, e você como secretário esteve ali suspendendo as aulas, porque a unidade passava um sério problema de infraestrutura no bairro de São Geraldo. Então você tem esse diferencial como secretário de Educação, de movimentar a rede municipal, de ouvir as pessoas, de trazer inovação. Eu acho que essa questão que você colocou agora da virtude, você sabe fazer de uma forma magnífica, tirando também, é claro, acrescentando a sua inteligência, que não tem, você nesse aspecto é imbatível. Mas o convite, Marcelo, além de brindar aos meus colegas, porque eu tenho uma marca, Ação na Educação, que vai se tornar um programa mês que vem. Eu fiz a enquete, o seu nome deu ali em 100%. Eu tive até alguns convidados que já passaram aqui por essa bancada e me cobraram a sua presença, que muito me honra, e eu sou muito grata por seu aceite a estar aqui, abrindo essa terceira temporada, que vamos falar só de educação. É para a gente falar de tecnologia, que é uma área que você está abrilhantando com muitos projetos. Eu, inclusive, antes, eu li um pouco no Face sobre o que você está fazendo como trabalho profissionalmente, e você citou uma frase, se eu estiver falando de uma forma errada, me corrija, por favor, que você não queria que isso se tornasse um projeto, mas não tem como nada que você encabece não se tornar um grande projeto, que é o WCD. Eu tentei falar o nome, mas eu não consegui. Pode repetir se quiser, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da tecnologia, que é muito importante também na educação. Sem dúvida. Cristina, só uma observação, né, interessante. Eu tenho 35 anos de experiência profissional, período que na administração pública, seja executivo ou legislativo, eu atuei em torno de 25 anos, né? E eu peguei a Secretaria Municipal de Educação exatamente no período da tragédia climática e no período da pandemia da Covid, que foi em 2020, a Covid-19. Eu acho que se houve algum mérito, foi que eu permiti que as pessoas trabalhassem. Eu concedi autonomia, eu estimulei que as pessoas realizassem o seu melhor trabalho possível em condições absolutamente, usar uma palavra complexa, absolutamente inóspitas, inacreditáveis. Você esteve presente sempre nas solicitações? Em 2020 não tinha como estar presente fisicamente. Sim, mas assim, o tempo todo à disposição. O meu WhatsApp, ele sempre se tornou público, né? Meu número 999175577, ele é público há mais de 10 anos. E no período da tragédia climática, que não tinha WhatsApp, era SMS, eu visitei todas as unidades educacionais, né? A gente conseguiu fazer realmente um trabalho histórico, tanto que no ano seguinte nós obtivemos o melhor IDEB da história de Nova Friburgo até então, e até hoje as pessoas me encontram e comentam, né, sobre aquele trabalho. Então acho que é importante a gente fazer esse registro. E aí eu pego um gancho, a gente sempre estimulou muito
o uso inteligente das tecnologias, da informática, tecnologia de informação e comunicação, junto ao processo educacional, né? A gente sempre reconheceu a importância da parceria, da complementaridade, não é um ou outro. Nós temos uma professora que foi a fundadora do Núcleo de Tecnologia Municipal, a professora Alessandra Jacu, já se aposentou da Rede Municipal de Ensino. Ela faz uma palestra muito interessante, falando sobre o uso do celular nas escolas, vilão ou aliado. A tecnologia, eu sempre falo, a tecnologia em si é neutra. A forma como você utiliza esse espaço aqui, ele pode servir como um instrumento de informação, de acesso ao conhecimento, ou um programa que vai degradar as pessoas, né? Então, não é... A tecnologia em si, ela não traz consigo uma característica própria, um direcionamento. Ela é neutra, a forma como nós humanos a utilizamos é que vai fazer toda a diferença. E aí, no caso, como eu sempre fui muito adepto, um usuário intensivo de tecnologia, desde a máquina de escrever mecânica do final dos anos 80 até hoje a inteligência artificial, tudo que eu sempre fiz, eu fiz sem inteligência artificial. Hoje, se eu puder ampliar minha produtividade, vou dar um exemplo. Fazer ata de reunião. Eu sempre achei isso um porre. Sempre tive que fazer, sempre fiz, né? Nunca precisei de nenhuma ferramenta, mas agora você tem aplicativos de inteligência artificial que transcrevem automaticamente tudo que foi falado e que, ao invés de você levar 2 horas, 2 horas e meia, você vai fazer uma ata em 2 minutos. Então você vai ter tempo livre para poder dedicar à família, dedicar a outras atividades, enfim. Então a tecnologia, a inovação, elas são elementos fundamentais. E Nova Friburgo, por uma visão estratégica do final dos anos 80, início dos anos 90. À época, Nova Friburgo tinha como prefeito Paulo Azevedo, vice-prefeito Roosevelt Conci. A Associação Comercial de Nova Friburgo sempre foi... Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo sempre foi muito ativa, trouxe a visão através do Marco Aurélio Fonseca e outros profissionais, o Fernando Barros, que foi presidente da CIANF, de Nova Friburgo se tornar um polo tecnológico, um polo de inovação, um polo de software. À época, assim, o foco principal... Se falava muito, né, na abertura do mercado da informática, que o Brasil poderia se tornar um produtor de software. E Nova Friburgo comprou essa ideia a partir de uma visita que esse grupo de lideranças fez a Blumenau, Santa Catarina. E ficaram encantados com o que viram lá naquela região e voltaram para Friburgo com essa proposta, com esse propósito. Chegando em Nova Friburgo, virada dos anos 80 para o início dos anos 90, uma constatação básica, elementar. Nós não tínhamos formação na área. Não tínhamos curso de engenharia, não tínhamos curso de computação, não tínhamos curso de sistema, não tínhamos nada. Então, objetivamente, o que aconteceu naquele momento? A Associação Comercial liderou a realização de 7 ou 8 feiras de informática em Friburgo. Algumas delas aconteceram, inclusive, no SESC, no antigo SESC, e essas feiras começaram a popularizar o acesso à tecnologia, computador, sistemas, enfim, mas não com produção própria. A partir daí, você tem a Estácio trazendo o curso de análise de sistemas a nível de graduação, a UERJ trazendo mestrado e doutorado em modelagem computacional, que tem uma base computacional importante, uma base matemática também muito importante. Mais à frente você tem a Santa Doroteia trazendo o curso de tecnólogo, não sei se foi mais à frente, se foi mais ou menos no mesmo período, tecnólogo em processamento de dados. Outros cursos mais à frente, bem mais à frente, o Cefet traz sistemas de informação, tanto na graduação quanto técnico médio integrado em informática. O Senai, que tem uma tradição, uma instituição importantíssima, traz o curso de técnico em mecatrônica. Então você começa a ter a formação e o acesso técnico profissionalizante superior e o acesso não exclusivo, não limitador, por conta aí das políticas de ação compensatória, política de cotas, né, como se fala popularmente. Eu gosto de falar mais de política de ação compensatória ou política de ação afirmativa, porque demonstra uma ação do poder público no sentido da diminuição da desigualdade. Quando você fala política de cota, parece que é um privilégio, e na verdade é um combate ao privilégio. Por isso que eu gosto mais da ação afirmativa, do combate às desigualdades, enfim. Mas a maioria das pessoas compreende como política de cota se popularizou dessa forma. E aí você começou a ter inicialmente dezenas, depois centenas e depois milhares de profissionais formados. Então nós passamos a ter essa base de qualidade, né, de formação, de conhecimento técnico-científico nas áreas de engenharia, sistemas, tecnologia da informação e comunicação, enfim,
Hoje, se você parar para pensar, os grandes cursos de engenharia nós temos em Friburgo. A Estácio trouxe engenharia civil, né? Então, enfim. Então a gente conseguiu avançar nessa direção. Quando houve a tragédia climática, que foi aquele período muito triste, muito difícil da nossa história, mas que também demonstrou uma capacidade de ressignificação, de reconstrução muito importante, nós tivemos, a partir dali, 2012, 2013, várias iniciativas buscando alternativas para Nova Friburgo. Uma delas, por exemplo, o polo de cervejarias, né? Nova Friburgo até então não tinha assim uma grande... Tinha algumas, mas era assim... comparativamente não era algo tão visível, e aí você teve uma política pública, inclusive uma legislação, à época eu estava na Câmara Municipal, incentivando o polo cervejeiro, e Nova Friburgo vem se fortalecendo como polo cervejeiro, com várias cervejarias, vários rótulos, vários sabores, até mesmo com o plantio e a produção do lúpulo, né? A flor de lúpulo que confere a amargor à cerveja, por iniciativa do Paulo Cordeiro, que nos deixou tão precocemente há alguns anos. Enfim, então esse foi um trabalho importante. E você teve um outro trabalho também no campo da economia criativa. Foi realizado um seminário internacional no Teatro Municipal, pessoas grande gabarito, grandes referências a nível internacional vieram a Nova Friburgo falar sobre economia criativa, e aí isso gerou também a criação de um Instituto Serrano de Economia Criativa, várias ações. Um caminho, né? Isso. Então, isso tudo foi acontecendo, né? Até que no final de 2023, Nova Friburgo teve a oportunidade de trazer o Road Creativity Day, que é o WCD, que é um evento de caráter internacional, que vem se expandindo, né, vem crescendo. O Dia Mundial da Criatividade e Inovação é comemorado no dia 21 de abril, por uma decisão da Organização das Nações Unidas. Então, há uma organização chamada WCO, World Creativity Organization, que faz o gerenciamento dessa marca WCD, que é o que você falou, e eles realizam já há alguns anos esses mega eventos colaborativos baseados em voluntariado. Então, no final de 2023, uma profissional veio a Nova Friburgo trazendo essa ideia foi acolhida, e aí nós começamos a trabalhar então na realização do primeiro WCD. E aí, terminado o WCD, foi muito bem sucedido, eu voltei para as minhas atividades tradicionais, na UERJ como profissional técnico administrativo, na incubadora, Hub de Inovação, e continuei dando minhas aulas na Estácio. E mais para o final do ano eu recebo um convite por parte da liderança do Espaço ARP. O Pedro Arp me convidou se eu teria interesse e disponibilidade para assumir a liderança do WCD 2025, porque havia um risco de Nova Friburgo perder o evento, porque pessoas que haviam sido apontadas não tinham conseguido apresentar, né, uma condição naquele momento, enfim, e que havia esse risco, e ele via em mim a possibilidade desse resgate. E por que via em mim? Porque a gente tem feito um trabalho histórico, né, ao longo, né, de muito tempo, incluindo o Prêmio Inova Nova Friburgo, que é um prêmio que reconhece empresas, profissionais e instituições que realizaram inovações desde a época da pandemia. A primeira edição foi 2020 a 2022, a segunda edição 2023 a 2024, e temos agora a terceira edição em curso, com as inscrições sendo realizadas. Então, acho que isso deu uma visibilidade, e aí eu recebi o convite. Eu sempre falo que tempo é prioridade, né? Eu vi uma possibilidade de oferecer uma contribuição por um lado e também aprender pelo outro. Quando você se torna líder do WCD, você passa a fazer um curso de liderança criativa, Creative Leadership Program, Programa de Liderança Criativa, de janeiro a abril desse ano, às terças e quintas-feiras, de 7 às 9 da noite, eu tive aulas desse curso com profissionais extremamente qualificados do Brasil e fora do Brasil. Na terça-feira, falando sobre teoria, futuro do trabalho, futurismo no sentido mais amplo, criatividade, inteligência emocional, sensibilidade, enfim, temas diversos. E na quinta-feira, o que a gente chamava de mão na massa. Então, era um evento, terça-feira, mais focado no planejamento e organização e realização do WCD. Então, logo eu aceitei o convite, eu comecei a realizar reuniões de preparação, começamos em novembro, fizemos várias reuniões, e o evento em si, a gente conseguiu fazer assim, de uma forma extraordinária. Foi uma entrega espetacular, havia uma preocupação, porque no dia 18 de abril foi aquele feriadão da Sexta-feira Santa, que foi até o dia 23, na quarta-feira, e as datas previstas nacionalmente para o WCD, 21 a 23 de abril. Só que 21 é feriado, 23 é feriado. A gente só teria 22 útil enforcado. Então, o que eu propus junto à equipe? Tivemos uma equipe
de co-líderes, voluntários, inspiradores. Co-líderes são aqueles que ficam mais próximos da liderança, sim, ocupando posições estratégicas. Voluntários são aqueles que fazem o WCD acontecer. E inspiradores são os que oferecem o conteúdo. Uma palestra, uma roda de conversa, uma mesa redonda, enfim. Nós optamos por fazer de 20 a 24. Então, nós antecipamos o início e postergamos o final. Começamos no dia 20 em Lumiar, um trabalho espetacular que a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense cedia, que é o Fórum Popular de Lumiar e Biorregião. Então tivemos uma programação lá no domingo. Na segunda-feira, dia 21, que era o feriado, tivemos uma programação extensa e muito, muito concorrida no Espaço ARP, música, dança, oficinas, enfim. E até o dia 24 nós fomos circulando por vários espaços, alguns tiveram atividade vários dias. Então eu falei da Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, Espaço ARP, o próprio Sebrae, a Ecomodas, Soluções Sustentáveis, a Casa dos Saberes em São Pedro da Serra. Nós conseguimos fazer essa descentralização, tanto em São Pedro quanto no Lumiar, a Usina Cultural Energisa e o encerramento na Oficina Escola de Arte. Então nós ocupamos 8 espaços icônicos, espaços interligados, com uma programação muito robusta. Tivemos o apoio de várias instituições, tivemos um aporte financeiro da Energisa. A Energisa aportou R$10 mil para atividade de comunicação, recursos foram muito bem aplicados e a prestação de contas foi aprovada. Tivemos o apoio do Espaço Arte como instituição mantenedora. O que o mantenedor faz? Ele paga o curso de formação e liderança criativa do líder daquele ano. Então, no ano passado houve uma liderança, esse ano fui eu, e no próximo ano é o Beto Grilo, que já foi, inclusive, escolhido. A liderança do Beto Grilo para 2026 emergiu do próprio trabalho que ele realizou. Tanto que quando nós anunciamos o nome dele no encerramento na Oficina Escola de Arte, ele foi aplaudido de pé, foi ovacionado, foi um cara que ajudou muito em todas essas articulações. E foi um evento que alcançou mais de 1.500 pessoas, participantes, cerca de 200 profissionais envolvidos, sem ninguém receber nada. E aí é um grande desafio, né? Sim. Mas as pessoas compreenderam que se trataria de uma oportunidade delas primeiro doarem, né? Primeiro entregarem o seu tempo, suas expertises, seu conhecimento e construir redes, né? Porque a gente está o tempo todo construindo redes de contatos. Essas redes de contatos muitas vezes geram oportunidades até mesmo comerciais, empresariais, de negócios. E o resultado foi espetacular, acima de qualquer expectativa. Houve até relatos de pessoas que recuperaram a sua saúde mental por conta do envolvimento, a forma como a gente liderou. Isso foi muito legal. É um grande problema hoje em Friburgo a saúde mental, tá, Marcelo? Principalmente na área da educação. Você sabe, como político, né, foi vereador de 3 mandatos, também deixou o seu legado dentro da política, que estamos numa cidade que o eleitorado, em grande maioria, são de mulheres. Você também esteve ocupando, dentro da gestão pública, uma cadeira como secretário, onde a grande maioria do magistério, até então, era de mulheres. E hoje, depois do concurso de 2023, a gente vê a figura masculina tanto como professores regentes, quanto como mediadores, que são os profissionais que acompanham as crianças com especificidades. E a saúde mental hoje é uma grande preocupação, principalmente na área que eu ainda atuo, que é a educação pública municipal, por várias questões que não pretendo abordar aqui com vocês, sim aproveitar o tema da tecnologia. É algo que também que me chama bastante a atenção, Marcelo, dentro da área que eu atuo, que é a rede pública municipal, e você falou aí, falando da Jacu, que é uma grande amiga, que eu quero mandar um abraço a ela, que era o tempo que existia na nossa rede os laboratórios de NTM. Eles eram muito ativos. E hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso. E eu queria o seu olhar, a sua opinião da importância da gente inserir a tecnologia na educação, principalmente na educação pública, que infelizmente isso hoje está deixado de lado. Eu, às vezes, costumo ir raramente à Secretaria de Educação, que eu considero que é a casa do professor. Às vezes a gente tem que ir para buscar alguma informação. E eu vejo, inclusive, uma sala ao lado que tenha computadores acumulados. E eu me lembro, quanto professora, Andréia Moraes, também, que é uma grande amiga, coordenou, grande amiga sua e minha, né? Coordenou os anos iniciais.
Nós fizemos um curso preparatório para o 5º ano e foram sorteados tablets para os professores. Os professores sentem muito falta disso, porque o professor sempre está à busca de conhecimento, do saber, da informação. E a tecnologia traz muito isso, mas nós não temos, na hora do trabalho, do nosso laboral, um notebook, um tablet. Muitos não têm como custear isso, né? Então eu queria que você desse o seu olhar até como informação, como você vê a tecnologia dentro da educação, não só para o profissional que atua, mas também para o aluno, que é o público. Nós estamos em 2025. Sim. Há 2 anos, a OpenAI lançou o ChatGPT. Porque inteligência artificial, eu já ouço falar há 30 e poucos anos. Eu tive a oportunidade de me tornar amigo do professor André Monar, que fez o doutorado dele no Reino Unido, exatamente em inteligência artificial. Então, em 90 e pouco, ele vem para Friburgo e ele sempre falava sobre inteligência artificial, mas era algo muito do laboratório, do cientista. E aí você passa a ter uma ferramenta, como você tem o Google, uma Wikipedia, que está na palma da sua mão, inclusive gratuita. Você tem a versão paga e a versão gratuita. Então você teve ali um momento de disrupção, né? Você teve uma ruptura do padrão, tanto que hoje você tem mais acessos no ChatGPT do que na Wikipedia. Muitas pessoas já vão direto numa inteligência artificial do que no Google. Mas lembra que eu falei que a tecnologia em si é neutra? Sim. Como você vai utilizar a tecnologia que vai fazer toda a diferença. E aí é que eu acho que entra o papel do educador, o papel da escola, de orientar o melhor uso possível das tecnologias que hoje estão à nossa disposição. Eu vejo muito nesse sentido, de não deixar simplesmente que seja um aprendizado que aconteça, porque todos hoje têm smartphone. E aí você tem o que eu chamo de algoritmo, desculpa o termo mais complexo, algoritmo dopaminérgico, que vai fazendo com que as crianças, adolescentes vão ficando cada vez mais viciados, mas sem a busca de um conteúdo qualificado, sem a busca de uma informação que possa contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento, para o seu engrandecimento, para o aumento das suas possibilidades pessoais e profissionais. Então, a rede municipal de educação, que é a maior rede da cidade, historicamente, ela teve um papel importante na inserção da tecnologia, através do trabalho da Alessandra, toda a equipe, uma equipe fantástica, pessoas que sempre fizeram um trabalho espetacular e que sensibilizaram positivamente, ainda que um ou outro tenha uma resistência. Existem aqueles que têm a chamada tecnofobia, né? Tem resistência à tecnologia. Mas como que você vai resistir se você está falando, como eu comentei anteriormente, exatamente em 2025? E o que aconteceu até agora, não só em relação à inteligência artificial, mas outras tecnologias, não é nada perto do que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. A pandemia, ela trouxe uma série de problemas gravíssimos, seríssimos. O Brasil lidou muito mal, né, com tudo que aconteceu. Perdemos muito mais pessoas do que seria o razoável, até do ponto de vista de quantitativo populacional, enfim. Mas trouxe também algumas perspectivas. Uma delas foi a aceleração da transformação digital. Então, hoje, não é só além de combater o analfabetismo, a gente tem que combater o analfabetismo funcional e tem que combater o analfabetismo digital. As pessoas elas precisam ser letradas digitalmente, de forma inteligente, de forma profissional. E a equipe da Alessandra e essas profissionais, elas construíram essas capacitações ao longo do tempo. Então é muito triste, é de lamentar profundamente que esse trabalho tenha sido desestruturado. Por quê? Eu não consigo entender. Eu tenho dificuldade de compreensão. Quando você fala em educação, se você não falar em acolhimento, em estímulo à tecnologia e à inovação, eu tenho dificuldade de compreender que educação é essa. E a capacitação também. Fundamental. Né? Vamos pegar aquele exemplo na época, eu estava como secretário de Ciência e Tecnologia, sim, de março de 2018 até maio de 2020. Sim. E logo assim, já tinha recebido alguns convites, mas logo assim que começa a pandemia, os convites vão acontecendo com mais ênfase. E aí eu me dispus a ajudar. Nós ficamos um mês e meio, planejando o que faríamos. E incorporamos a tecnologia como uma variável fundamental para aquele desenvolvimento. Criamos uma programação chamada Jornada na Telinha. Eu lembro até de um evento que você fez na praça, as escolas visitaram, uma das escolas que eu trabalhava foi selecionada para estar ali, uma das vezes que nós... Foi a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sim, isso sim. Foi ou 2019 ou 2018. Sim, você estava como secretário da pasta. Isso. E aí, quando a gente assume, a gente cria um plano de atividades pedagógicas não presenciais
pensando na tecnologia, mas também pensando naqueles que não têm acesso à tecnologia. E eu nunca posso deixar de citar o Conselho Municipal de Educação, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o Fórum Municipal de Educação, foram instituições fundamentais para a construção daquele plano que permitiu, mais uma vez, a exemplo do que tinha acontecido na tragédia climática, salvarmos o ano letivo num momento crítico, extremo, e não abrimos mão da tecnologia, pelo contrário. Muitos alunos tiveram aulas via Google Meet, via Google Classroom. Nós tivemos também os materiais impressos para aqueles que não tinham acesso à tecnologia. E aí o que eu imaginei? Bom, agora é só para cima, né? Uhum. Porque você teve ali mais um momento de disrupção, não? Aí... É o declínio. Impressionante. Uma pena. Uma pena. Marcelo, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Eu já tenho aqui essa entrevista para repassar para vários colegas que querem assistir. Ela vai estar disponibilizada no nosso canal. Quero dizer que para mim é uma grande alegria, uma honra lhe reencontrar. Vou pedir que na sua despedida você inclua aí um abraço ao meu filho, Matheus, que é o seu fã até hoje. Matheus é especial demais, muito querido. Ele está viajando, se não estivesse, estaria aqui. Tenho encontrado o Matheus na Estácio e vejo o brilho nos olhos dele. Sim, vai voar, não tenho dúvida disso. Agradeço. E o Matheus guarda um carinho por você desde a infância até hoje, né? E quero agradecer muito a sua disponibilidade, o quanto você abrilhanta esse meu projeto, mais uma vez, você que já esteve me ajudando anteriormente em 2022, no curso preparatório perante a UERJ Estácio. Eu nunca deixo de ressaltar isso, o seu auxílio, inclusive falei isso em algumas edições passadas. Se não fosse o seu apoio naquela época, nós não teríamos finalizado com esse empreendimento. E dizer a você que a casa está sempre de portas abertas. E também, em julho, na nossa estreia ao vivo, eu quero contar mais uma vez com a sua presença, onde vamos falar sobre educação de uma forma mais voltada à gestão. Tá bom? Agradecer muito, Cristina, e falar diretamente para os profissionais de educação pública municipal. Não esmoreçam, não desistam, vocês são muito importantes, vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Um dia eu fui beneficiado pela educação não municipal, mas estadual, mas pública, e tenho certeza que vocês se orgulham muito de todos aqueles que vocês têm contribuído para a formação. E as crises, os momentos delicados, eles nos auxiliam a compreender que nós somos muito maiores do que esses momentos. Eu tenho certeza que vocês vão continuar brilhando, e contem sempre comigo. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço.